Livro de Números é o quarto livro do Pentateuco, escrito por Moisés no ano de 1450 e 1410 a.C. Um livro que retrata a história de Israel. Moisés escreve ali no Monte Sinai, com uma população ao redor dele de 3 milhões de pessoas, no deserto. Saíram do Egito, estão a caminho da Terra Prometida, a caminho de Canaã, e ele se encontra ali passando os preceitos de Deus para o povo. Livro fantástico, imperdível, e este vídeo eu estou fazendo para te animar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse ano estamos lendo aí em ordem cronológica e você pode ver aqui na playlist, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, para você acompanhar os outros vídeos se você ainda não viu. E esse vídeo é feito para animar você a ler a Bíblia, para você, ao ler, ter em mente um pano de fundo, um contexto, uma breve explicação, para você saber ali do que se trata, porque todos os livros da Bíblia estão bem amarradinhos e tem ensinamentos preciosos para a gente. Então, imperdível mesmo. E antes de começar propriamente dito, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo. E eu gostaria de pedir que você se inscrevesse nesse canal. Esse canal é meu, mas pode ser seu também, se você se inscrever. Então se inscreve, compartilha esse vídeo, ative o sininho. Todos os livros no primeiro dia aí que nós vamos começar, eu gosto de fazer esse vídeo de introdução ao livro, ok? Então chegamos no livro de Números. Este livro começa o seu primeiro versículo falando que Deus fala a Moisés na tenda. Lembrando que o livro anterior, Levítico, nós vimos que Deus falou com Moisés da tenda. Moisés estava fora da tenda. Agora Moisés está na tenda e Deus fala com ele. E o que a gente traz aqui de reflexão, né? É que no livro de Levítico, nós vimos que o povo andava distante de Deus, mas Deus queria se fazer presente no meio do povo. E aí todo o livro trata desse Deus mostrando o caminho para que o homem pudesse se aproximar dele, através do tabernáculo, através das festas, etc e tal, dos sacrifícios e tal. Agora, em Números, nós vemos que isso já está feito. Deus mostrou o caminho e o povo é rebelde. O povo se levanta contra Deus, o povo é ingrato, reclamão, mas mesmo assim Deus permanece fiel. E no livro de Números nós vamos ver isso. Por um lado a rebeldia do povo, mas por outro lado a fidelidade de Deus. Deus é fiel às suas promessas, à sua aliança abraâmica, a aliança que ele fortaleceu ali novamente com Jacó, com Isaac, com Jacó, e também, consequentemente, com este povo que está ali sendo dirigido por Moisés. Esse livro tem uma divisãozinha aí nos seus capítulos também, que é muito interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 10, vemos o povo ali no Monte Sinai. Eles ficam ali por um ano e depois, no livro de Números, nós vamos ver essa viagem deles. Então, do capítulo 10 até o capítulo 12, nós vamos ver uma viagem. Aí depois do capítulo 13 até o capítulo 19, o povo no deserto de Parã. Depois do capítulo 20 ao 21, a continuação da viagem. E depois do capítulo 22 até o 36, o povo ali no deserto, nas na planície de Moabe. E nós vamos vendo essa narrativa dessa forma. E nós vamos ver que o povo se levanta contra Moisés, há um levante, há rebeliões, há muita insatisfação e reclamações, porque o povo era insatisfeito, apesar do cuidado de Deus. Deus dá o maná para o povo, então Deus dá alimentos para o povo, a roupa do povo não se deteriora, os seus pés não ficam inchados devido à caminhada, nem se gastam as suas sandálias. Durante o dia tem uma coluna de nuvem que traz uma proteção contra o sol e um frescor, porque está no deserto. Mas à noite tem uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar, para espantar os animais selváticos. E Deus está cuidando do seu povo de várias maneiras, mas o povo continua reclamando, até acontece um episódio onde Arão
e Miriam, que são os irmãos de Moisés, também se levantam contra eles em rebeldia. E nós vemos que o advogado de Moisés é o próprio Deus, e Deus então levanta-se contra essa rebeldia, essa rebelião, e eles são punidos. Eles são tratados por Deus por essa questão. Nós vemos então nesse deserto, nas planícies de Moabe, o povo chega ali próximo à terra prometida. Moisés envia aqueles 12 espias para espiar a terra, para depois então eles entrarem, tomarem posse daquilo que Deus estava dando para eles. Mas nós vemos a rebelião do povo. O povo não quer, os espias começam a falar que a terra é boa realmente, que a terra mana leite e mel realmente, mas que lá tem gigantes, e eles começam a inflamar e a contaminar as pessoas contra Moisés, dizendo, olha, Moisés trouxe a gente aqui pra gente ser morto por esse povo desse país aí. E começa a ter aquele levante. Mais 2 espias, Josué e Caleb, e dizem, não, gente, vamos que Deus vai dar a terra. Deus prometeu, ele vai dar. Só que eram 2 contra 10, né? E aí há uma rebelião muito grande. E essas pessoas, elas se colocam numa posição de não confiança em Deus e de não querer Deus, propriamente dito. Deus, então, dá aos rebeldes o que eles querem, não entrar na terra prometida. Isso é muito sério, né? Cuidado, Deus pode te dar aquilo que você quer. E o povo não queria entrar na terra prometida, então eles não entraram na terra prometida. Deus ali, ele diz isso, olha, essa geração não vai entrar na terra prometida, tanto que depois eles ficam rodando no deserto durante 40 anos, até que toda essa geração rebelde morresse, para que, enfim, eles pudessem entrar na terra prometida. Um episódio que a gente vê nessas planícies também é que teve um rei que viu toda essa movimentação, né, desses 3 milhões de pessoas no deserto, ele fica com medo, ele chama um profeta chamado Baal, um profeta iníquo, um profeta que era contrário a Deus, e paga esse profeta para ele ir lá profetizar contra o povo de Deus, para amaldiçoar aquele povo. Então esse rei paga, leva Balaão a um lugar alto, onde de lá ele pode ver todo esse acampamento do povo de Israel, para que de lá de cima ele amaldiçoe esse povo. Mas Balaão, quando ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa. E é curioso, ele não consegue amaldiçoar o povo. E depois, por 3 vezes, ele tenta falar contrário a esse povo, trazendo maldição, mas ele não consegue. É interessante. Lá embaixo, o povo é rebelde, o povo se levanta contra Deus, mas lá em cima, Deus está batalhando pelo povo. Deus não permite que o seu povo seja amaldiçoado. Deus não permite que da boca de Balaão saiam maldições, porque Deus está comprometido em abençoar o seu povo, em proteger o seu povo, em cuidar do seu povo. O grande inimigo do povo não é os externos, né, esses povos, mas é eles mesmos, que acabam se rebelando e não recebendo aquilo que Deus tinha para eles, mas por pura rebelião deles. Eles jamais poderiam botar a culpa em Balaão. Ah, Senhor, a gente foi assim por causa de Balaão. Não. Eles foram assim por culpa deles, rebelião deles. Mas Deus não permitiu quando, por exemplo, esse profeta queria falar mal, queria amaldiçoar. Deus não permitiu isso daí. E aí o capítulo, o livro vai terminando. No início do livro, eu não comentei, mas vou comentar agora. No início do livro, o livro começa com um censo, um levantamento de quantas pessoas tinha. Agora, no final do livro, também é feito um censo, mas esse censo agora é com a nova geração. Já que lá no capítulo 13, eles se rebelaram e tal, não entraram na terra que Deus deu, então Deus falou, pronto, vocês não querem entrar, vocês não vão entrar. Passaram-se 40 anos no deserto, essa geração morre, acontece muitas coisas, muitas rebeliões, tem uma até que Jesus fala lá em Mateus, né, que uma serpente de bronze é levantada, porque o povo está tão rebelde, que Deus manda serpentes para morder essas pessoas, e elas foram mortas, mas aqueles que olhassem para a serpente de bronze que estava levantada no deserto, essas pessoas tinham a cura. E Jesus diz que ele é a serpente levantada no deserto, uma indicação de que ele seria levantado no madeiro,
como algo, uma maldição, digamos, mas através daquele sacrifício nós somos salvos. Então, se nós olharmos para essa cruz, para esse sacrifício, nós que somos rebeldes também, nós temos a chance de ser salvos. Porque Deus não quer destruir seu povo. E nós vemos muito isso no livro de Números. Rebelião, levantes, mas Deus está investindo no meio desse povo para que esse povo se arrependa. Tanto que no livro de Números, uma coisa que tem que também é bem interessante, é que lá Deus estipula o seguinte, olha, o tabernáculo vai ficar no meio, no centro, e todas as tribos seriam organizadas ao redor, ao entorno deste tabernáculo. Porque Deus está ensinando, gente, assim como o tabernáculo está no centro da nação, o Deus Todo-Poderoso, tem que estar no centro da sua vida. Deus está o tempo todo ensinando a esse povo, olha, eu quero estar com vocês, eu quero perdoá-los, eu quero dar uma nova vida para vocês, eu quero libertar vocês da escravidão, que vocês foram libertos no deserto, mas ainda carrega a escravidão no coração, eu quero libertar. Então Deus sempre investindo, ensinando o povo dessa forma. E aí no final do livro, essa geração perversa morreu. Não é que a nova geração é 100%, né? O ser humano é difícil. Mas aquela geração que não quis entrar na Terra Prometida não entrou. E agora no final do livro é levantado um censo. E agora o povo está se preparando para entrar. Bem como Moisés está se preparando para passar o cajado para Josué. Por quê? Porque acontece o episódio de que Deus manda Moisés falar com a pedra para que da pedra saia água. E Moisés, irado com a atitude do povo, o povo tirou Moisés realmente do sério, ele bate na pedra. E isso é uma coisa muito ruim. Jesus é a água viva. E ali era um símbolo de Jesus. E Moisés não poderia bater, ferindo esse símbolo, né? Que é Jesus. Jesus é a água viva, é a fonte de vida. Então, por conta da atitude de Moisés, ele também é impedido de entrar na terra prometida. Deus permite que ele veja a terra, mas impede que ele entre. Isso mostra pra gente que Deus, ele é justo, ele é fiel, e tenha você o título que você tiver, se você não seguir ao Senhor da maneira dele, pode sofrer consequências com relação às suas atitudes, né? Nós não perdemos a salvação, mas às vezes podemos perder bênçãos do Senhor por conta das nossas atitudes, como foi com Moisés. Então, aqui um breve resumo mesmo, uma introdução. Leia o livro de Números nesses próximos dias. Ore todos os dias para que o Senhor encha seu coração da alegria de buscá-lo através da leitura e que ele fale ao seu coração profundamente a respeito desse livro maravilhoso, tá bom? Deus abençoe você, boa leitura e até o próximo livro, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.